A pandemia ela pode ser um exemplo das influências normativas do desenvolvimento que são reguladas pela história. E a forma como a gente está se adaptando a esse momento, é o que vai nos dizer se a gente vai ter mais aspectos positivos ou negativos relacionados a isso. Com relação às crianças, são os pais e os educadores, principalmente os professores, que são os principais responsáveis para ajudar as crianças a passarem por esse momento de forma positiva. Então, mas a primeira pergunta que a gente deve fazer é: qual a fase do desenvolvimento essa criança se encontra? O que essa criança tem capacidade de entender de acordo com o seu desenvolvimento cognitivo? E a partir dessas respostas, a gente vai conseguir pensar em estratégias para poder minimizar esse sofrimento, esse estresse e essa ansiedade, dependendo da fase do desenvolvimento em que a criança está inserida, se é primeira infância, segunda infância ou terceira infância. A pandemia ela pode ser um exemplo das influências normativas do desenvolvimento que são reguladas pela história. E a forma como a gente está se adaptando a esse momento, é o que vai nos dizer se a gente vai ter mais aspectos positivos ou negativos relacionados a isso. Com relação às crianças, são os pais e os educadores, principalmente os professores, que são os principais responsáveis para ajudar as crianças a passarem por esse momento de forma positiva. Então, mas a primeira pergunta que a gente deve fazer é: qual a fase do desenvolvimento essa criança se encontra? O que essa criança tem capacidade de entender de acordo com o seu desenvolvimento cognitivo? E a partir dessas respostas, a gente vai conseguir pensar em estratégias para poder minimizar esse sofrimento, esse estresse e essa ansiedade, dependendo da fase do desenvolvimento em que a criança está inserida, se é primeira infância, segunda infância ou terceira infância. Outro ponto que a gente pode sugerir, já que estamos nesse processo de distanciamento social, é que essas crianças interajam de alguma forma ou se sintam acolhidas, pelos coleguinhas e professores. Já que elas não vão poder realmente fazer o gesto do abraço, então a gente sugere que os professores criem um código, por exemplo, para o abraço, que a partir disso essas crianças vão poder se encontrar, não vão poder se abraçar, mas a partir desse código elas vão se sentir mais seguras aí nesse local, na escola, que é o local que não é tão familiar, já foi muito familiar, mas passou esse período fora desse contexto. Então, é uma forma delas se sentirem mais tranquilas também nesse novo processo, nessa nova adaptação. Outra dica que a gente dá também aos professores é criar momentos de relaxamento durante o período da aula mesmo, porque essas crianças elas podem estar intensas ali, então parando um pouquinho aquele momento da aula, fazer um procedimento de relaxamento com as crianças, com certeza elas vão se sentir mais à vontade e mais confortável ali naquele local, E para os pais, então a gente recomenda que eles sempre estejam presentes nesse processo de volta às aulas, perguntando ao filho como foi seu dia na escola, se essa criança se sentiu bem ao voltar, ou se teve medo por não estar no seu ambiente familiar, se sente seguro para ir novamente. Então é importante fazer com que essas crianças expressem essas emoções, se sintam integradas do seu processo, parte integrante aí do seu processo de desenvolvimento, e isso irá ajudá-las a construir autonomia e diminuir esses sintomas que podem estar aí relacionados à ansiedade e ao estresse. Outro ponto importante, que é importante frisar para os pais, que as crianças menores, nem sempre elas vão conseguir expressar os seus sentimentos e emoções, e pensamentos através da linguagem verbal, que é a linguagem que a maioria que a gente adulto, enquanto adulto utiliza, a linguagem falada. Então é importante que os pais prestem atenção nos comportamentos e nas brincadeiras que essas crianças estão apresentando, porque esses comportamentos e brincadeiras podem expressar ali as suas emoções com mais facilidade. E por fim, se os pais e professores estiverem percebendo que as crianças não estão conseguindo ressignificar esse momento de forma positiva, então é importante que procurem um profissional de psicologia para poder ajudar, a orientá-los a realizar ou realizar intervenções com essas crianças se for necessário, e também uma orientação para os pais.